Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas hoje para o DDCast, que está muito especial. Eu creio que uma das maiores dores é o relacionamento não saber lidar com o outro, com os fins, com os inícios, com as crises. E hoje a gente vai estar junto com a pessoa que vai poder te ajudar, porque é teólogo, ele é filósofo, ele é engenheiro, ele é especialista em relacionamento, é escritor e ele tem entendimento sobre a causa. Então, você que está aí e que quer ter um relacionamento próspero, começar ou está naquele ioiô de vem e vai e não aguenta mais, fica aqui, porque eu tenho certeza que vai trazer transformação na tua vida. Eu estou com o Lucas Scudler. E olha que sobrenome lindo, obrigada por estar aqui, gratidão por você estar junto para passar tanta coisa linda, maravilhosa e ajudar tantos telespectadores. Gratidão. Vamos abordar essas temáticas que tendem a ser problemáticas e ver até onde a gente consegue trazer clareza baseado nos questionamentos do nosso bate-papo. Aí vamos ver aonde esse bate-papo nos leva. E relacionamento... Quero mergulhar. Relacionamentos é algo, como eu disse para você antes, ele tem uma capacidade de ser um assunto profundo ou infinito. A gente consegue ir para profundidades onde você tangencia espiritualidade, você tangencia autoestima, você tangencia prosperidade, saúde física também, está tudo interconectado. Então, relacionamento é esse nódulo central da vida que traz uma qualidade de bem viver muito profunda quando você entende o que é verdadeiramente relacionar. E tem muita gente que, quando a gente fala relacionamento, acha que é só relacionamento conjugal. Relacionamento não é só relacionamento conjugal. Relacionamento com família, relacionamento com amigos, relacionamento no trabalho, se relacionar com as coisas também, não vivas, não viventes. Então, relacionar é muito mais do que só relacionamento conjugal amoroso, como a maioria das pessoas tenta colocar numa caixinha. Relacionar é como que eu me relaciono com o outro. Esse outro pode ser o meu cônjuge? Pode, mas pode ser esse copo de água também. Então, existe uma qualidade muito profunda a ser explorada no relacionar. E é nessa qualidade que eu gosto de sempre nos aprofundarmos. E inclusive, Lucas, minha vida, ela recomeçou a partir do momento que eu aprendi a me relacionar comigo. Porque tem um fato super curioso, que eu depois quero até que você aborde um pouquinho, que é assim, eu, quando cheguei com 35 anos, eu era ótima com meu marido, com minhas filhas, eu era ótima no meu trabalho, super competente como filha, como mãe, e eu não sonhava mais. Eu não escutava mais Andresa, eu não me relacionava mais com Andresa. Eu estava tão para fora que eu não entendia mais o que Andresa queria. Era como se assim as pessoas tivessem dito: Andresa, o sucesso é você ter uma profissão, é você casar, é você ter filhos. E quando eu cheguei nesse lugar, eu não me relacionava mais comigo. E foi aí onde começou o meu recomeço. E eu percebo que essa vertente de relacionamento, ela é tão importante porque se eu não me conheço, eu não consigo ser tão boa pro outro, porque às vezes a gente acha que é. Mas se a gente não se conhece, daí eu já queria te fazer um primeiro questionamento que creio que quem está assistindo é uma das maiores dores. Geralmente as pessoas, elas vão lá, talvez, né, no teu Instagram, que tá bombado, tudo, quando elas estão com a dor muito grande de relacionamento, ou quando foram traídas, ou quando estão angustiadas, ou quando sentem muito ciúme, porque geralmente é a dor. Quando a gente tá super bem, a gente acaba indo fazer outras coisas, enfim. E daí eu queria perguntar a ti exatamente um pouquinho agora sobre términos. Então, vamos pensar numa mulher, um caso concreto, um avatar concreto, uma mulher que ela fez tudo por um homem, ela se entregou para aquele relacionamento, era a vida dela, e de repente, porque a gente sabe que não é de repente, tudo deixa sinais, Sim. Mas de repente ele resolve dar um fim e ela não consegue colocar o ponto final. Ela continua indo no Instagram, ela continua vendo com quem tá saindo e ela fica naquela dor. Como sair dessa dor? O que fazer? Andresa, um dos pontos, eu estava conversando com uma aluna minha de um certo longa data essa semana e ela falou assim, Lucas, ela fez uma síntese que eu concordo, né? Com relação ao trabalho, que é assim, o que me chamou a atenção quando você fala de relacionamentos, é uma dor aguda que eu tenho há mais de uma década e meia, aprender a me relacionar conjugalmente, mas também eu aprendi com você que relacionamento é muito mais do que relacionamento conjugal.
é que você traz um processo, né? E aí a gente pode falar, todos os processos na vida seguem um princípio que é um princípio gestacional, tá? Então esse negócio de, de repente aconteceu, não existe de repente. De repente nasceu um bebê. Não, tem 9 meses antes de gestação para nascer um bebê de repente. Então esse princípio gestacional é com tudo. Tem um processo de amadurecimento e quando aquele evento, aquele fenômeno está maduro, ele se manifesta. Então, no momento que a pessoa compreende que o relacionar é mais do que se relacionar conjugalmente e é principalmente se relacionar com Deus e consigo mesmo, que vem antes do relacionar conjugal e com o outro, que é o primeiro relacionamento com o outro, é o conjugal, a gente cria, na verdade, uma trilha verdadeira do aprendizado do relacionar, que principalmente para as mulheres, né, que existe dentro do ideário feminino uma vontade de se relacionar. Não que os homens não tenham, mas normalmente em idades mais jovens, isso não é uma prioridade para a maioria dos homens. Eles vão tender a pensar nisso depois de ter conquistado um certo espaço social, uma certa aquisição financeira, um certo patrimônio, na hora que ele sentir que ele está seguro para prover, porque isso é uma crise de masculinidade profunda. Ele fala assim, agora eu estou pronto para me relacionar e para ser um provedor, para ser um protetor. A mulher, ela já vem de maneira inata, e aí, se a gente fizer com uma comparação de idade, essa vontade relacional, ela nasce muito antes na mulher do que no homem, né? E aí o que acontece é que a mulher ela vai tender a ter uma crise aguda relacional se ela não acha um caminho de verdade em Deus sobre relacionamento, que ela vai tender a ter sofrimentos existenciais muito profundos. E o que essa aluna chegou para mim e falou, Lucas, o que eu vi de diferente em você é que você não estava ensinando relacionamento. Você estava ensinando um caminho, uma jornada de autoconhecimento. E aí, na hora que eu comecei a praticar, eu comecei a ficar melhor comigo mesma. E isso é um diferencial drástico que me chamou a atenção em você, porque estava na minha mão isso. Não era uma técnica de sedução para eu encontrar o marido perfeito, eu ser a mulher altamente desejada, de valores XYZ, igual esse monte de termo. Ela falou igual esse monte de termo que os outros influenciadores usam, mas era assim algo de olhar para dentro, de me descobrir, de ficar serena, em paz, estando em um relacionamento ou não. E isso estava totalmente no meu controle. Então, tipo, hoje eu faço mentoria com você e tudo mais, eu tô totalmente diferente, eu ainda não casei, eu ainda não estou com o homem que eu almejo estar, só que a minha vida relacional mudou drasticamente. Porque antes eu me contentava com migalhas e eu corria atrás dos caras que eu achava interessante. Hoje tem um monte de pretendente vindo atrás de mim, eu que estou escolhendo quem está no meu nível para eu poder me relacionar. E isso é algo que eu ensino para as minhas alunas, que é exatamente isso, o feminino atrai, o masculino caça. Porque esse é um grande erro, você narrou, eu fiz de tudo, eu me entreguei no relacionamento, eu me doei e tudo mais, aí terminou. Esse processo todo que você narrou, essas primeiras frases, já é um erro de posicionamento. Porque na hora que você tem qualquer um dos lados, mas normalmente acontece com quem está no feminino. Dá afeto, se doa, se sacrifica, isso gera um débito afetivo, relacional, que o outro lado não tem como saldar. E normalmente... Injusto, e fica extremamente injusto, desequilibrado, e todo desequilíbrio gera ruptura. E algo que você falou da sua aluna, que é muito importante quem está nos ouvindo compreender, é que geralmente a gente culpa o outro, sempre é o outro. Mas o que aconteceu? Mas por que ele não estava gostando? O que eu fiz não foi bom? E, na verdade, o que a pessoa tem que olhar é para si, como você faz o seu processo, se conhecer e entender o que eu gosto, o que eu busco, o que o outro tem que está alinhado com aquilo que é a minha fase de vida, porque nós temos muita fase de vida, não é verdade, Lucas? Então, às vezes a pessoa ela está tão perdida em si que ela tenta se preencher no outro, quando na verdade isso nunca vai acontecer. E esse processo que você faz no seu curso, com suas alunas, faz com que a pessoa ela resgate o merecimento. Perfeito. Porque eu acho que o ponto maior, pelo menos que eu percebo também nas minhas alunas, e comigo aconteceu, porque eu vim de um relacionamento de uma vida inteira, aí eu me divorciei com 29 anos, e hoje eu estou com meu marido, que eu tenho minhas filhas, enfim. E nesse período eu percebi que eu
não me sentia merecedora das coisas. E eu vejo isso muito com a mulher. Sim. Ela quer, mas ela não se posiciona, como você falou. Sim. E quando a gente não se posiciona, a gente faz com que o outro ocupe o nosso lugar, ou a gente deixa aquele lugar vazio. Sim. Então, se você puder falar sobre o merecimento, sobre mais o posicionamento e a feminilidade, eu acho que você tocou num ponto essencial, porque hoje, como houve, né, várias revoluções femininas, tudo que fica desequilibrado é ruim. E hoje a mulher, ela tomou muito o posicionamento do homem. Então, em muitas casas, e sem julgamento, se é certo ou errado, mas muitas casas a mulher é a provedora, a mulher que faz. E a gente sabe que quando se perde o feminino, o homem, ele também se sente agredido, porque ele tem essa energia masculina. Sim. Então fala um pouco, Lucas, sobre o merecimento e sobre esse desequilíbrio que existe hoje nos lares, porque pode até acontecer de forma momentânea, às vezes realmente a mulher que acabou se desenvolvendo mais, ela que tomou a frente, tá tudo bem, mas isso não dá para ser para sempre, não é, Lucas? Fala um pouco, ou sim, eu quero saber a tua opinião. Vamos lá. O ponto principal aqui é que quando a gente fala de merecimento, a mulher ela tem que entender que ela precisa acreditar que ela merece ser mulher, tá? E o homem merece ser homem. Existe uma diferença de você falar merecimento do mundo. Eu mereço poder trabalhar no mercado de trabalho. Mas isso não é merecimento, isso é uma obrigação. Isso é mais um dever, um sacrifício do que um merecimento. A feminilidade é um estado de desarme. Isso significa que quando a mulher se conecta com a feminilidade dela, ela se permite ser mulher. Ela se desarma do masculino. Então, isso significa que a mulher que vai para o masculino, se torna provedora, protetora, ela está armada para o combate. Esse armamento para o combate não é agradável e não é confortável. Ele é o oposto disso, na verdade. E o que a gente vê é que muita gente distorce essa narrativa de merecimento, falando assim, não, você merece prosperar, você merece batalhar, você merece pagar suas contas, e você é maravilhosa porque você é uma mulher maravilha e tudo mais, mas você tem que perguntar para a mulher feminina se isso é o que alegra a alma dela. E na grande maioria das vezes não é. Tá? Agora você fala assim, você quer ser a CEO do mundo ou você quer ter um marido protetor, provedor ou honrado? Que tipo te permite trabalhar ou não trabalhar se você não quiser e você tem o seu dia livre para você escolher o que você vai fazer. A grande maioria das mulheres femininas que eu conheço, elas vão escolher quase que unanimamente a segunda opção. Porque elas falam assim, cara, uma coisa que eu mais queria é um homem protetor, provedor e honrado, que é leal. Que tipo assim, eu não preciso me preocupar com dinheiro, não. Eu não preciso me preocupar, tipo, em sair pra trabalhar, não. Eu não preciso me preocupar, tipo ter que acordar cedo pra pegar trânsito pra ir pra servir meu chefe, não. Seu marido tá cumprindo essa função. Você gostaria dessa vida? Eu falo assim, cara, eu entro nessa vida agora, onde tá esse homem, entendeu? Por quê? Por que isso acontece? Porque a maioria das mulheres hoje, na sociedade moderna, não sabe o que é feminilidade. Isso é muito louco. Tipo, várias alunas minhas falam assim, cara, eu tô em choque porque eu tô aprendendo o que é feminilidade com um homem. Isso não é que você tá aprendendo com um homem, você tá aprendendo com um filósofo, teólogo que tá trazendo conhecimentos atemporais que foram conscientemente afastados da multidão, para as pessoas se perderem e ficarem confusas. Então eu estou fazendo um processo de resgate como professor. Eu não criei isso, eu não inventei isso. Eu não fui lá no banheiro e criei esse monte de teoria e falei assim, isso aqui é o que vai funcionar agora. Como muito cientista hoje em dia faz, eles criam uma teoria e depois pagam pesquisas para comprovar aquela tese científica sem ter respaldo nenhum, na verdade. Isso que a gente está falando são verdades que quando você fala, ressoa. Por que o conteúdo se tornou tão viral em tão pouco tempo? E tantas pessoas hoje em dia bebem dessa fonte. Porque eu digo coisas que estão ocultas no coração das pessoas. Eu não quero agradar. Nenhum vídeo, nenhum podcast, eu não estou nada preocupado em agradar. Tipo, a minha vontade de agradar é zero. Negativa, não existe. Adoro. Não existe não existe vontade de agradar. Minha vontade é sempre de revelar a verdade. Da maneira que o Lucas compreende nesse momento, da maneira como Deus toca o Lucas para compartilhar através da comunicação. Isso significa que quando uma verdade é compartilhada, ela tende a ressoar com quem está pronto. Ela levanta pessoas que não estão prontas e tipo, você recebe ódio. É extremamente desagradável você revelar a verdade. Porque acontece duas coisas. Você tem as pessoas que não estão prontas, elas simplesmente levantam com ódio para te atacar. Tá?
O Schopenhauer, um filósofo, ele explicou, existem 3 estágios para a aceitação da verdade. A primeira é a ridicularização, a segunda é a fúria desmedida, e você ataca o alvo da revelação da verdade, e o terceiro é a aceitação da verdade como evidente por si só. E o que acontece na grande maioria das vezes quando você revela a verdade, você recebe deboche, tipo, vídeo de react, de comediante fazendo deboche, ridicularizando vídeo meu, direto acontece. Gente hater que odeia o que eu falo, que fala que eu tenho que ser cancelado. Tem uma menina lá que postou ontem, tipo, tem que aprovar uma lei para proibir esses homens cis de se pronunciar na internet. E aí a minha comunidade inteira veio depois com 2.000 comentários embaixo falando assim, ô ditadorazinha, ô autoritária, tipo assim, você não concorda com a opinião da pessoa, em vez de você deixar ela falar, você quer calar as vozes que não concordam com você. Né? A pessoa nem percebe, se você vai lá ver, a pessoa fala assim, eu sou da paz, eu sou do amor, eu sou da democracia, desde que concorde com minha democracia, desde que concorde com a minha opinião, porque o discordante tem que ser calado. E isso é o que aconteceu em todos os regimes autoritários. Né? Então, esse posicionamento não humilde é o oposto do que funciona em relacionamento. Porque casamento é um sacrifício diário, matrimônio é um sacrifício diário. É você levantar para servir o seu marido, servir os seus filhos. Seu marido levantar todos os dias para servir você como esposa, servir os seus filhos, servir a Deus. E esse processo sacrificial é por Deus. Seu marido não levanta para servir você por você. Ele levanta para servir você porque ele fez um compromisso com Deus. Você levanta para servir seu marido não é por causa do seu marido, é por causa de Deus. E é bom você trazer isso, Lucas, para quem está nos ouvindo, porque isso está na palavra de Deus. Nós nos relacionamos com outros servindo a Deus. Então, você está com o seu patrão, fala mal dele, de forma alguma, você está nesse emprego, você tem que trabalhar servindo ao Senhor. A mesma coisa que você está trazendo para o lar, para casa. Exato. Então, a mulher, ela vai ser a melhor mulher que ela pode fazer, a melhor mãe. Por quê? Porque o outro, na verdade, é uma divindade. Exato. Tem Deus em você, então eu te respeito, eu te honro, existe Deus aí dentro. Perfeito. Então é muito bacana você trazer esse conceito, porque muitas pessoas desconhecem isso. E ao desconhecer, eu acabo entrando num processo de não trazer para mim aquilo que eu quero também. Porque se eu faço, tudo que eu faço com o outro, eu recebo, porque aquilo que você planta, você recebe. A lei da semeadura, ela é implacável. Uma das leis que eu mais amo, Lucas, é a lei da semeadura. Excelente. Porque você vai... O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu plantei amor, eu vou colher amor. Se eu plantei briga, discórdia, traição, reclamação, clamando várias vezes pela mesma coisa, eu vou colher aquilo. Então, é muito, muito interessante você trazer essa perspectiva, por ser um teólogo, para as pessoas compreenderem o tão importante que é o relacionar-se com o outro. E daí algo que você falou, que também eu quero que eles criem antenas e possam colocar como se fossem sinais de trânsito mesmo para dar um é que esse feminismo exacerbado acaba destruindo com a família. Sim. E isso, como você bem é um estudioso, sabe, já é algo consciente que vem de nossas autoridades, porque quando você desestabiliza uma sociedade, você cria muitos, movimento comunista, movimento disso, movimento daquilo, você acaba separando. E o que existe de mais forte dentro de uma sociedade é a família. E é isso que você faz pelos seus cursos, através dos seus alunos, quando você ensina as pessoas a se relacionarem, você está ensinando vida, você está ensinando prosperidade, você está ensinando um tempo de abundância, que é o que as pessoas às vezes não percebem. Elas saem para ganhar rios de dinheiro, Sim. abandonam os seus lares e depois que ganham os rios de dinheiro, voltam para tentar salvar o que às vezes nem consegue mais salvar. O relacionar, ele é basicamente cooperação. Cooperar é agir em conjunto. Né? Então, agir em conjunto significa que existe uma dança no viver entre as partes envolvidas, no caso, por exemplo, do matrimônio entre esposa e entre marido, onde eles estão cooperando, eles estão dançando conjuntamente na vida para construir um projeto de família que vai servir a sociedade de certa maneira e vai servir a Deus. Esses ismos, né? E na filosofia a gente tem que tudo que é ismo, que tende a esses ismos, ele vai virar uma ideologia. A ideologia ela não tem respaldo na verdade, ela tem uma desconexão.
Essa é a diferença entre ideologia e filosofia. Filosofia é a observação dos fenômenos empíricos da realidade, e aí você teoriza algo baseado em observação empírica. A ideologia é uma fabricação mental, uma fantasia mental fabricada na cabeça de um louco, em devaneios, e depois uma tentativa de implantação disso na realidade. Então é o processo invertido, onde a ideologia vem da mente para o físico e a filosofia é uma observação da realidade e aí uma construção teórica para tentar explicar essa realidade e ordenar ela. Tá? Então, a filosofia ela não é perfeita, mas ela está sempre tentando, de maneira muito translúcida e luminosa, iluminar o que é a realidade da criação. A filosofia é isso, a busca pela sabedoria, pelo saber. A ideologia é o contrário. Você cria uma ideia louca na sua cabeça, depois você tenta implementar. Esses são os ismos. Quando você tem a ideologia, a tendência que você vai ver na aplicação prática é divisão, é a não cooperatividade. Isso é o oposto do relacionar. Todos esses ismos que você citou, eles tendem a separar as pessoas em grupos identitários para que a briga seja infinita, para que o caos seja infinito, para que a guerra seja infinita, porque daí não tem cooperação, não tem sociedade. Na verdade, são forças nefastas anti-vida. Elas são pró-morte, na verdade. Elas não querem que a vida, a sociedade, a civilização prospere, que é a verdade de Deus. E é importante as pessoas terem essa consciência, porque a própria palavra de Deus fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Então, às vezes, a pessoa acha lindo, né? Não, tô nesse movimento, porque eu sou isso, sou aquilo, e tá perecendo por não conhecer essa diferença, inclusive, que você trouxe da ideologia, da filosofia. E daí eu queria saber de ti, de uma forma prática, quando, durante um tempo, uma fase, é necessário a mulher, por exemplo, ela ter que ser a provedora. Uhum. Digamos que acabou que ela está sendo mais bem-sucedida, ela que está provendo lá, e o marido ali ainda está tentando, enfim. Nessa fase, Sim. você como terapeuta, você como professor, como que você vê uma forma de trazer um maior equilíbrio, já que inevitavelmente está havendo uma dor no masculino, está havendo uma dor no feminino, estão tendo papéis invertidos, eles sabem que é por um tempo, mas a gente também não sabe por quanto tempo, porque a gente não tem bola de cristal. Sim. Então, como viver essas fases de desequilíbrio, trazendo o máximo de equilíbrio para elas? Quando a gente está dentro do matrimônio, a gente está falando de um estágio de altíssima cooperação. Não tem problema a mulher ser a provedora e a protetora durante um tempo, porque ela está numa situação mais vantajosa para ocupar aquela posição. Só que é da dignidade, da honra de um marido tentar livrar a sua esposa desse fardo o quanto antes possível. Porque esse homem não é homem se ele não se preocupa com isso. Não é um problema ela ser a provedora durante um tempo, desde que ela saiba que o marido está usando de todas as forças para livrar ela desse fardo. Porque esse fardo do provimento e da proteção para a mulher, ele é muito pesado. Ela consegue fazer. Só que isso desgasta e envelhece a mulher drasticamente. Olha. E tira a alegria dela. Tá? Nós não estamos falando de capacidade, porque o ser humano é muito flexível psiquicamente, a gente consegue ocupar muitos espaços e a gente consegue ter muitas funções. A questão é o que é o mais natural, mais intuitivo e o que desperta a alegria. Porque a alegria anda muito próximo do propósito, que é o servir a Deus. O sacrifício para Deus, ele traz alegria, mesmo que seja algo desconfortável e dolorido. Esse processo de ser provedora e protetora, eu nunca conheci uma mulher feminina que falou assim, isso me alegra. Isso dá prazer no curtíssimo prazo. Tipo, ela se sente poderosona, que ela tem o dinheiro, ela tirou o cartão Black, ela paga as contas de casa, e o marido agora, tipo, não baixa a cabeça pra ela. Ela sente prazer porque ela tá toda poderosa. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, esse prazer não existe mais. Ela não tem mais esse prazer. Ela já se acostumou. E aí o que acontece é que agora, com a ausência de prazer, ela não tem a alegria, que é o sentimento mais sustentável no longo prazo, ela fala assim, cara, isso aqui eu não quero isso aqui mais. A gente tem, a partir do processo do sofrimento, o nascimento da sabedoria. É através do sofrer que a pessoa começa a se questionar, cara, será que eu realmente quero isso? Porque quando eu pego uma mulher de 30, de 40, de 50 anos, e ela teve que ocupar o papel do masculino durante muitos anos na vida dela, ela tem certeza absoluta que ela não quer isso.
Ela fala assim, não quero esse fardo. Esse fardo, ele é adequado para um homem masculino. Ele é adequado. Isso significa que se o homem é digno e ele quer servir a Deus, ele precisa aceitar o sacrifício de ser protetor, provedor e honrado. Esse fardo a mulher consegue fazer? Consegue, mas é pesadíssimo para ela. Porque o papel dela é ser acolhedora, nutridora e aconselhadora. É outro papel. Na hora que ela se coloca como a líder e a cabeça da família, isso gera um peso muito grande no processo de tomada de decisão da mulher. E como o sistema psíquico da mulher é multifatorial, ele é aberto. Sim. Ela não tem uma fonte para simplificar, porque o papel do homem na vida da mulher é simplificar as opções. Porque o homem é simplório. Verdade, O homem é muito. simplório. Sim. Né? Então, ela fala assim, eu posso fazer isso. Deixa eu perguntar pro meu marido, o que você acha, amor? Que Sim. complicação, para que toda essa complicação? Verdade. Então, o homem, na sua simplicidade, até numa maneira simplória de ser, ele simplifica a vida da mulher. E aí ela tá, tipo, angustiada com um problema afetivo, e ela olha pro marido e ele tá, tipo, calmão. Você fala, como é que você consegue ficar calmo com esse assunto? Porque não tem importância. É muito característico do homem saber priorizar as ações na vida. O homem, ele tem um sistema que é expert em priorização. Ele é especialista em priorização. Porque o homem, ele tende à preguiça. São as caixinhas, né, que vocês abrem, né? Uma de caixinha. cada vez. É a caixinha. Ele fala assim, eu não vou lidar com isso aqui agora. Não vou. Não, mas é muito importante. Agora não é a hora, não vou lidar com isso aqui agora. E a gente fica, nossa Senhora, porque a gente consegue fazer 1000 coisas. O meu marido, eu digo, Senhor, me dá aí paciência. Só que tem assuntos, isso funciona para atividades do cotidiano, que você já tem uma familiaridade, que você tem uma rotina, que você tem um traquejo. Se você pegar um problema muito complexo, isso já não vai funcionar. Tá? Então, o processo da liderança familiar, por que ele vai para o homem? Porque uma tendência masculina é de quando ele está focando num assunto, ele vai até o final para resolver. Ele fala assim, eu não vou resolver isso aqui agora porque eu estou resolvendo esse assunto. Ele está mergulhado na profundidade do assunto. Assuntos complexos demandam esse nível de concentração. Você não pode ser multitask com assunto complexo. Porque o que acontece, quando você faz 10 coisas ao mesmo tempo, você obviamente deixou os assuntos mais complexos para depois. É verdade. Você não consegue fazer os 3C, né? Começar, continuar e concluir. Não dá. Você acaba se sabotando, né? Então a gente tem uma cooperação maravilhosa, porque a vida não é feita só de atividades extremamente complexas, né? E também não é feita só de atividades cotidianas. Então a gente tem um ser que psiquicamente é especialista em resolver assuntos de profundidade complexa e outro ser que é especialista em resolver atividades cotidianas. Porque essas atividades cotidianas, quando você, por exemplo, pega um homem, isso desgasta o homem. Uma coisa que uma mulher faz, tipo, sem pensar. A natureza dela é, tipo, fazer 10 mil coisas no mesmo dia. Se ele fizer isso, no final do dia ele tá, tipo, com febre. Uau. E é legal a gente entender os dois universos, a diferença. É diferente. Porque quando a gente abre esse filtro, a gente compreende o outro. Porque eu percebo, Lucas, que a dificuldade muito do lidar com relacionamento é a gente não se colocar no lugar do outro. E nós, mulheres, por a gente sermos muito diferentes de vocês, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de lidar, de saber, porque a gente acredita que aquilo que acontece dentro da gente acontece com o outro, e é completamente errado. Completamente Tem até um livro, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E é muito bom você ter falado bastante aí do feminismo, também dessa inversão de papéis, porque tem acontecido muito na nossa sociedade. Então, saber, né, você que está nos ouvindo, saber que é uma fase, a cooperação, ela é importante, ela é tudo, é essencial. Sim. O cooperar, o construir, às vezes as pessoas falam assim, nossa, a paixão vai durar para sempre? Óbvio que não. Depois vem o amor, que é a construção, que é o todo santo dia, que é o relacionamento, é os trancos e barrancos. Exato. Mas compreender que nada na vida é para sempre. Uma dor não é para sempre, uma alegria não é para sempre. E isso, às vezes, que essa mulher está passando, também não tem de ser para sempre. Pode até acontecer, Sim. se tiver posicionamento, se tiver vontade, como você falou. Sim. Mas que possamos ter esse equilíbrio, esse discernimento, que é o que você faz, trazer essa clareza. E trazendo essa clareza para uma das dores do relacionar-se, como que você aconselha, ou você lida, ou você como professor faz
para aquelas mulheres que entram numa obsessão, porque eu vejo muitas mulheres que elas entram em relacionamentos obsessivos e criam os mesmos padrões repetitivos. Então, por exemplo, ela até diz assim, nossa, parece que eu tenho um dedo podre, parece que todo homem que eu me relaciono me trai. E você, como psicanalista, como professor, como tantos atributos e tendo a experiência, sabe que padrões repetitivos falam mais sobre nós do que sobre o outro. Perfeito. Então, fala um pouquinho pra gente como sair. Eu sei que é pelo conhecimento, eu sei que é pela conscientização, mas acho que primeiro tem que trazer assim, essa mulher enxergar o que está acontecendo com ela para sempre ela ter uma parte dela que busca algo que não é bom e ela não quer, mas sempre são os mesmos namoros, os relacionamentos. Esse padrão, ele é muito usual, tá? É muito comum. Por quê, principalmente? Porque que essa ilusão, ela é bem comum, principalmente em mulheres que estão no feminino. Porque as mulheres, elas têm um sistema mental baseado em afeto, tá? O afeto é uma energia psíquica extremamente valorizada pela mente feminina. Isso significa que a narrativa que ela está contando para ela, dentro de uma história de relacionamento, eu entrei num relacionamento, eu fui uma mulher maravilhosa, eu dei afeto, eu me disponibilizei, eu me entreguei, e tipo, o canalha que tá ali do outro lado só me usou e foi embora. Essa é a visão do ponto de vista dela, porque o sistema dela é baseado em afeto. Enquanto ela não estuda relacionamentos, ela não estuda psique masculina e feminina, ela fica nesse looping infinito de eu sou uma mulher maravilhosa, eu entro no relacionamento, eu dou afeto, sou uma mulher maravilha, sou uma mulher que todo homem deveria gostar de casar, e eu nunca consigo me relacionar com um homem bom. Por que isso acontece? Porque ela tem uma cegueira muito grande com relação à natureza humana, principalmente masculina. Os homens, eles são movidos à conquista, eles não são movidos a afeto. Tá? Isso significa que ela não consegue prosperar em relacionamento porque ela não gera conquista. Exatamente pelo padrão de dar afeto de maneira desmedida. É até pior. É muito pior. Completamente seguro naquele Imagina que ela tá saindo com um homem de valor. Um homem que tem valores e ele é um homem leal e um homem que está buscando uma possível parceira e uma futura esposa. Ele entra num relacionamento e o relacionamento está começando. E ela entra de cabeça, com intensidade, começa a dar afeto pra esse homem como esse homem, tipo, nunca deu antes. Esse cara, ele fala assim, cara, que ela tá vendo que eu não tô vendo, entendeu? Tipo, por que ela tá fazendo isso? Ela tá me deixando muito saciado, tô ficando cheio. Ela tá, tipo, me inundando de afeto sem eu merecer. Ó que esse homem é coerente, tá? Tô falando de um homem de valor. Essa mulher tá me inundando de afeto e eu não fiz nada. Então, de duas, uma. Ou ela é extremamente carente, e aí não me interessa, porque eu tô resolvido. Eu quero uma mulher resolvida. Não quero uma mulher carente. 2, ela tá vendo o que ela quer ver. Ela não está me vendo. Isso significa que ela tá se relacionando com o cara na cabeça dela. Ela tá idealizando, é verdade. Não sou eu. Isso significa que eu não estou num relacionamento. Não tem troca relacional. Ela tá se relacionando com o cara que ela imaginou. Eu só sou um marionete, um boneco, onde ela projeta as imagens que ela quer projetar. Nesses dois cenários, esse homem adulto, maduro, bom partido, ele simplesmente se desfaz. Ele fala assim, não quero. Ela acabou de perder um ótimo partido, ela deu afeto de maneira desmedida, ela sai com a ilusão de que ela é a melhor mulher do mundo. E isso é um ciclo vicioso que muitas mulheres estão presas. Não só mulheres, tá? Homens que estão no feminino também. Fazem exatamente a mesma coisa. Esse padrão é um padrão psicofeminino, da energia feminina. Quando a mulher está no masculino, ela também é movida à conquista. Assim como os homens masculinos são movidos à conquista. Aí, qual que é a solução para essa situação? Ela precisa se reconectar com a fonte criadora dela, com Deus, e aprender a cuidar dela. Antes de se doar loucamente para qualquer Zezinho que ela encontrou no Tinder, ela precisa aprender a cuidar dela e aprender a cuidar do que Deus quer. Essas duas prioridades acima do relacionamento conjugal faz com que ela comece a se tornar uma mulher mais cautelosa no relacionar. Então o que acontece na mudança de comportamento com essa mulher mais madura, cautelosa, porque ela serve a Deus e serve a ela mesma porque Deus a ama? Ela entra no relacionamento falando assim, vamos ver se esse é um homem de valor. Vamos ver se esse homem merece a minha atenção. Vamos ver se esse homem merece meu afeto, meu carinho. E o que acontece é que ela acabou de criar um desafio para esse homem. Tipo, se esse homem quer a feminilidade, todo homem masculino gosta da feminilidade, é atraído pela feminilidade, ele vai querer conquistar a atenção dessa mulher, ela vai querer conquistar o afeto e o carinho dessa mulher pela conquista, não pelo afeto, pela conquista.
O homem se apaixona pela conquista, não é pelo afeto. O afeto é só tipo a recompensa no final, entendeu? Entendi. O almoço é a conquista, a sobremesa que é o que vem depois, que é o afeto. O homem, ele faz o processo pela conquista, ele se apaixona pela conquista. Aí depois tem o afeto, ele fala, ótimo, beleza, recebo o afeto também. Mas o que faz ele apaixonar é a conquista. Quando ele vai atrás, ele toma iniciativa, ele demonstra atitudes de homem e ela dá uma recíproca com afeto, ele fala, cara, eu suei, mas valeu. Aí é totalmente diferente. É bacana o jeito que você fala, que é bem didático mesmo, e dá para perceber profundamente as duas visões que você trouxe. Tanto aquela mulher que está na carência, quanto aquela mulher que está aqui, Idealizando. exatamente, fazendo a projeção. E a da projeção, ela é muito forte, porque isso que você falou, até dei risada, que eu tenho muitas amigas, que eu falo exatamente isso. Eu falo assim, gente, na verdade você não está se relacionando com ele, você está se relacionando com aquilo que você idealizou. Exato. E uma coisa muito forte que eu vejo, Lucas, é que as pessoas, as mulheres, os homens menos, mas nós mulheres, a gente vai muito pela palavra. Não, mas olha o que ele escreveu aqui. Oh, Dedê, olha aqui o que foi escrito. Eu fiz sim, mas qual foi a atitude? Porque quem quer, vai de bicicleta, quem quer, vai de bike, vai a pé, vai de ônibus, vai de metrô, vai de avião. Perfeito. Quem quer, faz. Não adianta eu ficar escrevendo, ai, foi lindo, maravilhoso. Tá, e a atitude? Faz 2 semanas que não vem, não te procura, prefere... Beleza, pode sair com os amigos, pode fazer o que quiser, mas tem que ter a reciprocidade. Se tá no relacionamento, tá no relacionamento. Exato. E eu acho muito forte isso que você falou, porque traz uma clareza. Quem se submete a estar nesse lugar, a carência, ela é normal, gente. As pessoas têm que entender isso. Mas o primeiro carinho que você tem que ter é seu. Opa, beleza, eu tô carinho, então deixa eu me dar carinho. O que a Andresa gosta? Hoje tô a fim de comer uma pipoca? Isso. Hoje tô a fim de assistir um cinema? Então deixa eu ir, deixa eu fazer e tal. Eu trazer esse carinho pra mim. Perfeito. Aí eu me abasteço e eu não vou ficar buscando migalhas do outro, porque isso tudo são migalhas. Aí o que acontece? E aí eu quero que você fale sobre isso, porque eu tava falando com a funcionária minha um dia desse, que é sobre um pouquinho daquele relacionamento que é o narcisista. Uhum. O narcisista, ele tem muito uma postura de levar para os dois extremos. Então, um momento, ele é o cara mais maravilhoso do mundo, faz tudo. Aí, daqui a pouco, tipo, some, faz assim, gosta de fazer aqueles, como se fosse loop mesmo, né? Aquela subida, descida, e a pessoa vai ficando dependente. Aí, quando ele volta a não fazer nada, nossa, mas o que é que eu fiz? Não sei o que. Aí, daqui a pouco, volta a fazer tudo, ligar, telefonar. E fala um pouco, porque isso é o relacionamento manipulador. Sim. Porque você manipula, assim. Sim. Você vai para os dois extremos. Sim. E é muito sério, tem mulheres que vivem isso e não percebem. Eu vejo pessoas que vivem até em relacionamento, briga, volta, vai. E é uma manipulação e a pessoa não percebe que está num jogo. E como o homem tem muito isso da conquista, Sim. às vezes ele até faz isso para a mulher ficar brava e depois ele conquista de novo. Aí fica. E fica aquele relacionamento doentio, disfuncional. E como que sai disso, percebe? Porque a pessoa que tá dentro, Lucas, parece que, por mais que diga que quer sair, parece que vira um remédio, uma doença mesmo, algo que deve ter, enfim, com certeza no cérebro, coisas que acontecem para a pessoa se permitir ficar nesse lugar. Existe um processo, eu falo de relacionamentos predatórios, né? Esses relacionamentos são relacionamentos predatórios. E o que faz uma pessoa entrar num relacionamento predatório não é você encontrar com um predador. Porque com o conhecimento que eu tenho hoje, qualquer pessoa que tem esse conhecimento, na hora que você identifica um padrão predatório, você simplesmente se afasta. Assim como você vai no zoológico, você sabe que você não pode colocar a mão dentro da jaula do leão, porque você sabe o que o leão é capaz de fazer. Quando você entende o que um predador é, você não engaja num relacionar com o predador. Só que a vítima perfeita do predador, social, humano, é aquela pessoa que tem a ilusão da princesa. Ou que vai mudar, né? A ilusão eu chamo essa ilusão que a gente estava falando da idealização, eu tenho um nome para ela, chama ilusão da princesa, que é basicamente gostar de alguém. A pessoa ela é viciada em ter alguém para ela gostar. Então ela gosta de gostar. Ela não gosta da pessoa, ela gosta de gostar. O vício dela é gostar de gostar. Tá? E aí o que acontece é que essa pessoa que gosta de gostar de alguém, ela é perfeita como vítima de um predador, porque o predador ele vai se encaixar na ilusão do príncipe, porque ele vai querer vender uma imagem de príncipe. E ela vai ter certeza absoluta que encontrou o marido dela. Tipo, ó, esse homem é maravilhoso, ele faz tudo que eu quero, não sei o quê. Até ele escravizar a vítima.
No momento que ele escravizou a vítima, de duas uma. Ou ele faz o ghosting, deixa ela em desespero, ou ele começa com os abusos. E cada tipo de psicopatologia mais grave, né, o narcisismo, sociopatia, a psicopatia mais grave de todas, você vai ter abusos cada vez maiores até chegando na violência física, o abuso físico. Então o processo predatório ele não tem fim. Você se torna um escravo. É uma relação de vassalagem, onde tem um senhor e tem um vassalo escravo. As pessoas dentro de relacionamento, elas não identificam ainda com muita clareza esse processo que é uma escravização ideoafetiva. Por isso que é tão difícil da pessoa sair, porque ela foi realmente escravizada. Só que o que criou isso foi essa tendência exagerada de acreditar na fantasia e não nas atitudes. Tem uma frase que eu falo muito para meus alunos que é: não acredita no que o homem fala, só no que ele faz. Exatamente. Porque o homem de verdade ele vai ter atitude, não é palavra. Porque o homem seduz pelas palavras. Porque as mulheres têm um ponto fraco que é o ouvido. As mulheres, na maioria, gostam de ouvir o que elas querem ouvir. Então, na hora que você falou a história certa para aquela mulher, que é o checklist de príncipe dela, E ela quer acreditar de todo jeito. ela quer acreditar. Na hora que o cara, se ele conseguir o predador, ele é especialista em ver o checklist mental das mulheres. Ou da vítima. Tá? Na hora que ele vê o checklist dela e ele encaixa o personagem no checklist, ele se torna extremamente persuasivo. Extremamente persuasivo. Porque ela tem certeza absoluta que encontrou o príncipe. São pessoas que demoram. A gente pode até citar um exemplo aqui, enfim, da própria Ana Hickman. Você vê uma mulher linda. Eu conheci a Ana Hickman, conheci também o esposo dela. Ela sempre maravilhosa, uma mulher simpática. Você vê, casou super novinha. Acho que foi, tipo, já começou a namorar com 14, 15 anos. Ficou vários anos e depois ela mesma falou ali que estava já nesse relacionamento abusivo. E aí eu fico imaginando o que faz alguém não sair, alguém que é bem-sucedida, que é bonita, que tem todo esse lado independente. O que faz, assim, porque você percebe que só saiu quando chegou, acho que geralmente assim, tem até aquela historinha do cachorro, né? Não sei se você já ouviu, que certa vez o moço vai colocar gasolina no frentista e daí ele vê um cachorro lá em cima de um prego e chorando, chorando, chorando. Ele fala: vem cá, mas por que ele não sai de cima do prego? Aí ele falou assim: não, é porque não sangrou tudo que tinha que sangrar. Quando sangrar, ele vai sair. Perfeito. Então a gente percebe que, trazendo o exemplo dela, que se tornou midiático, enfim, saiu quando certamente não aguentava mais. Disse: não, agora é o ponto final. Desse jeito, não, para vir aqui para agressão já não dá. E aí, ponto final. Mas o que leva uma pessoa, às vezes, a ficar tantos anos, Lucas, e tendo... Porque assim, o que eu vejo? Eu tenho muitas alunas, então eu vou te falar o que minhas alunas dizem. Sim. Dedê, eu não saio porque eu não tenho dinheiro. Então, tipo assim, ele sustenta o meu lar e se eu sair eu vou para onde? Ou meus filhos são muito pequenos. Ruim com ele, pior sem ele. Ai, Dedê, o que as pessoas vão falar? Com a idade que eu tenho, eu não vou conseguir mais ninguém. Sim. Mas daí a gente traz a história dela. Porque eu tô te falando de história de mulheres muito frágeis. Sim. De mulheres que não estão provendo, que têm filhos pequenos, que acreditam que não vão dar conta sozinha. Mas daí a gente traz, pra gente ver a dor. O que eu tô querendo trazer aqui, Lucas, e você nos ajudar, é com a dor. Se essa mulher, que é linda, maravilhosa, empoderada, cheia de dinheiro, teve dificuldade de dar o ponto final, quem dirá a maioria das nossas mulheres brasileiras? Traz essa... Então, porque o que acontece é que essas objeções são falsas objeções. Não ter dinheiro, ou ruim com ele, pior sem ele, ou que vão falar, são todas falsas objeções. Na verdade, ela está criando justificativa para continuar sentada no prego. Tá? Porque ainda não sofreu o nível suficiente, não sangrou tudo, então ela ainda vai continuar no padrão, porque ela ainda tem um padrão de idealização. Na cabeça dela, por pior que esteja, ela ainda tem justificativas, tipo assim, mas ele teve uma hora que ele foi bom pra mim. Então talvez ele pode voltar pra lá. Ela fica o tempo inteiro criando essas racionalizações, tipo assim, talvez eu consiga salvá-lo. Talvez eu sendo uma mulher muito, muito boa, eu consigo mudá-lo. Ou um homem também, porque isso aconteceu também com o Johnny Depp. Verdade. Mesma coisa, tá? Um padrão de abuso, onde a mulher dele era uma predadora, e ele não conseguia sair. Ser um ator de Hollywood multimilionário, tem todas as facilidades, acesso a qualquer profissional, e ele ficou preso, né? Então, assim,
não é exclusividade de um sexo ou de outro. Isso, na verdade, o padrão predatório acontece tanto em homens quanto em mulheres, e ele enjaula a sua vítima através de símbolos afetivos. Tá? E é exatamente aquela intensidade daquela paixão louca, daquela intensidade do prazer que o predador gerou na vítima no começo, que a vítima fica presa. Ela vicia igual uma droga. Ela fica viciada. Ela quer voltar para aquela droga do começo. Porque eu sei quão bom pode ser. Eu não sei por que ele não me deixa voltar. Por que a gente não volta para lá? Aquele lugar é tão melhor. Então ela fica tentando, e ela fica passando pano, ou ele passando pano para os abusos que o cônjuge faz. Porque, na verdade, o fim de uma pessoa é diferente do fim da outra. Essa pessoa quer ter um relacionamento de sucesso, essa pessoa quer ter um escravo. O predador não quer ter um relacionamento, ele quer ter um escravo. E ela acha, por quê? Porque tem o hábito de projetar a sua realidade no outro, que não entende que pessoas diferentes são diferentes. Há uma diferença básica, homem e mulher. Então ela projeta a realidade dela no predador e ela acha que porque ela quer afeto e um relacionamento bom e um bom casamento, o predador também quer. O predador não quer, ele só quer um escravo. Ele só quer uma vítima. Isso é uma cegueira tão gigantesca, se você não conseguir ver que o leão ele só quer ser leão, que você vai, obviamente, ser vítima do leão, porque você vai lá e entra na jaula do leão e quer abraçar o leão, fala assim, é meu gatinho. Não, não é um gatinho, ele é um leão. E ele vai te comer, se ele tiver com fome, ele vai te comer. Se ele tiver satisfeito de mau humor, ele vai te dar uma patada só e você vai parar na UTI. E se ele tiver de mau humor, ele te come, se tiver com fome. Você não consegue ver isso. E você tem um comportamento autodestrutivo achando que você é um santo, uma santa. Porque você tem uma autoimagem de salvador e de um homem ou de uma mulher maravilhosa. Isso é falso. Você não é salvador de ninguém, você não é melhor do que ninguém, na verdade você é uma pessoa cega, só comum. E é exatamente por isso que você não tem resultados. Você tem que entender que se você fosse tão sábio e tão bom quanto você acha que você é, você viveria uma vida maravilhosa em relacionamento. Porque você seria sábio, você sabe é saber. Você sabe como fazer relacionamento funcionar. Se você não está tendo resultado em relacionamento, é porque você não é sábio. Quem não é sábio é ignorante. Então é importante a gente ver a realidade como ela é. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para sair dessa situação é falar assim, eu sou um ignorante em relacionamento. Se eu não tenho dinheiro, eu sou um ignorante em finanças e em prosperidade. Se eu não tenho autoestima, eu sou um ignorante em autoconhecimento. Eu não sei como me ver de uma maneira mais positiva. Primeiro passo é admitir incompetência com humildade, porque daí a porta se abre de você encontrar a resposta. Enquanto a pessoa acha que sabe, ela tá fadada ao fracasso. Sim, porque daí ela nem vai buscar nada, ela tá arrumando justificativas, colocando panos quentes, desculpas, e se eu coloco desculpa, eu nem vou buscar sair desse lugar, porque para mim é assim mesmo. É isso? É o outro, é a crise, é a sociedade. Resposta pronta. É resposta pronta, é todo homem igual, são as crenças limitantes. Então, quando você fala, eu falo muito isso também nos meus cursos, nos meus treinamentos, que a primeira chave para abrir uma porta, seja que tamanho for e a chave menor que seja, é você reconhecer. Sim. Porque enquanto eu não reconheço, eu não dou o passo para a mudança. Perfeito. Então, eu tenho que reconhecer que está em mim. Você falou muito bem. Eu não estou prosperando, eu sou ignorante em finanças, eu não estou tendo um bom relacionamento, eu estou ignorante, eu preciso fazer um curso do Lucas, eu preciso fazer um Lucas da DD lá de prosperidade, de mente milionária. Eu preciso expandir a minha mentalidade para que eu possa chegar num lugar que sozinho eu não consegui chegar. Exato. E às vezes a pessoa ela cai muito nessa ilusão, não é verdade, Lucas? De dizer assim, sozinho eu vou dar conta. Mas você vê até na palavra de Deus, Jesus, ele mostra o tempo inteiro dos mestres. O tempo inteiro. Teve os profetas que exatamente direcionavam, aconselhavam os grandes reis. Então, isso é bíblico. Nós nos aconselhar, mas daí não é conselho com qualquer um. Eu fico olhando pessoas que... vou me aconselhar sobre casamento com a pessoa que trai. Não, não, não. Você vê o Lucas, né? Ele chegou aqui, antes a gente estava conversando no bastidor. Ele tá a vida inteira, com 23 anos, não é isso? Sim. Casado com a mesma mulher. Aí você vai dizer assim, nunca teve problema? Lógico que teve, ele é humano, gente. E o relacionamento vai se construindo, se reconstruindo, Exato. Se consolidando, entrando nas fases novas, porque agora tem 2 anos, né? Para mim é um bebezinho ainda. Sim. 11, 12, né? E é fase nova. Exato. Antes eram solteiros, agora são pais.
Uma coisa que eu falo sempre com a minha esposa, ela concorda comigo, ela fala também, ela fala assim, a gente tá tanto tempo junto, mas parece que eu tive 23 relacionamentos diferentes, porque todo ano é diferente, tem um frescor novo. Essa frase dela. Então, assim, esse negócio, ela falou pra mim até com uma certa frustração, falando assim, as pessoas se entediam do seu parceiro, ou querem, tipo, novidade e tudo mais, porque elas não estão entregues no relacionar. Porque quando você vai na profundeza de conhecer a outra pessoa de verdade, quando você tem um marido e uma esposa que estão buscando a espiritualidade, estão buscando amadurecer, todo ano é diferente. O relacionamento é totalmente diferente cada ano. Porque você está em fases diferentes, eu estou em fase diferente, ela está em fase diferente, agora a nossa filha também, fase diferente. Então toda a dinâmica relacional é nova. Você só vai se entediar num relacionamento matrimonial se você estiver totalmente ausente, vivendo num mundo de fantasia da sua cabeça, porque daí ele nunca muda. Essa fantasia é estática. Você falou, sim, estática. Essa fantasia é estática, mas a vida vivida ela não é estática, ela é extremamente dinâmica. Os dilemas que a gente lida em cada idade, os dilemas que a gente lida em cada fase do relacionar, os dilemas familiares que a gente lida em cada etapa da vida dos nossos filhos. Tudo isso são problemas que trazem um sabor, um tempero para a vida. E isso que você está falando, eu acho tão interessante que em casa mesmo, né? Certa vez, na época que eu fiz terapia, eu falava muito que eu queria ser organizada. E a minha terapeuta falou algo muito forte, que daí eu trago até para essa parte de relacionamento, que ela dizia assim, Andresa, a casa, quando mora mais de uma pessoa, é lógico que as coisas vão sair do lugar, mas depois você volta para o lugar. Só tem como a casa ser impecável, nada mudar do lugar, se ninguém estiver morando lá. Se não tem vida. Se não tem vida. Mas se tem vida, tem movimento, tem prato que você come, que suja, que você lava. Só que a didática da casa, e aí a gente traz para o relacionamento, é igual. Sujou alguma coisa, cometeu algum erro, não é para deixar aquilo ali estampado, é para você lavar, você limpar, você guardar, você trazer de experiência. Então, a nossa casa exterior, ela acontece com a nossa casa interior. Essa faxina nos nossos relacionamentos, então assim, é muito bonito e eu acho que tinha que ter parado numa voz que você trouxe aqui, que quando você falou assim, que só não muda aquilo que está na nossa cabeça, os relacionamentos de ilusão. Isso é muito forte. Quem tiver ouvidos para ouvir, vai cair inúmeras fichas. Principalmente para quem está se relacionando há mais de 5, 10, 20 anos. Às vezes assim, nossa, meu relacionamento ficou monótono. Mas será que a pessoa que você está se relacionando é a que está mesmo na tua frente? Ou é uma que você idealizou há anos e anos atrás e essa continua ali na tua cabeça? Quando você está num relacionamento e você acha que seu relacionamento é monótono, é porque você é monótono. Quando você acha que seu relacionamento é entediante, é porque você é um tédio. Você é o chato. Porque você só vê fora o que você tem dentro. Aquilo que você acha que é seu marido ou sua esposa, na verdade é você. Você é muito mais do que isso que você vê no seu cônjuge. Porque a gente projeta, principalmente coisas que incomodam. Tudo aquilo que a gente vê no outro que incomoda é porque a gente é mais. Aí você fala, mas eu não sou isso que eu tô vendo no meu marido ou na minha esposa. Você é que tá reprimido. E você tem um complexo oposto, enjaulador, que faz com que você acredite que você não é, mas você é. Né? Um exemplo, por exemplo, uma coisa que a gente lidou na nossa vida conjugal, no começo do nosso casamento, a minha esposa ela gostava muito de fazer coisas, ela era do fazer, né? E ela via muito valor em, tipo, fazer coisas. E tinham vários momentos, tipo, eu trabalhava muito, era empresário, já há 20 anos sou empresário, né? Então, tipo, trabalhava, sei lá, 12 horas no dia. Aí eu chegava num dia e eu tava sentado no sofá vendo uma televisão, e ela, tipo, às vezes chegava depois que eu, se ela me visse sentado no sofá, ela ficava pé da vida. Ela fala assim, você não tem nada a fazer, não? Tipo, eu tô fazendo várias coisas aqui, mas, tipo, cara, eu trabalhei 12 horas, 14 horas hoje, deixa eu descansar um pouco, né? Isso foi uma conversa, um diálogo que a gente teve no nosso casamento durante muitos anos, falou assim, cara, você não quer descansar? Beleza, mas eu vou descansar. Então, assim, não me inferniza quando eu tô descansando. Eu sei dosar o meu descanso e o meu trabalho. Esse momento, não sou um indolente que tá descansando, tipo, segunda-feira de manhã eu tô sentado vendo televisão, programa matinal em casa. Hoje é sábado à noite, eu tô descansando porque eu trabalhei a semana inteira, eu quero descansar. Então, por favor, vamos nos respeitar nisso. Esse processo foi uma conversa, porque ao longo do tempo eu cheguei e falei assim, ó, diminui seu ritmo, porque senão isso vai afetar a sua saúde. E ela falou assim, quando aconteceu, eu lido com isso. E aconteceu exatamente isso. Oi. Ela falou assim, eu sei que você me falou, não me fala, eu te disse. Ela chegou a ter burnout e tudo? Ela teve uma doença autoimune, né, onde ela perdeu mobilidade. Nossa, então foi bem sério. Imagina uma mulher que ama fazer, fazedora, ela não conseguia, tipo, se movimentar durante vários dias. Então,
teve um processo catártico de uma experiência muito grande, onde depois disso ela teve um aprendizado espiritual muito grande. Eu tive vários também, eu passei por isso também. Nesse caso foi da minha esposa, onde ela falou assim: eu tenho que aprender a descansar, eu tenho que aprender a relaxar. Isso é aquilo que você fala pra mim, sei lá quantos anos, eu vou fazer agora. E aí o que aconteceu é que eu falava isso pra ela. Eu falava assim: ó, você sabe por que você se incomoda com a minha preguiça? Porque dentro de você tem uma preguiça maior. Adorei. Ela ficava muito brava. Depois que esse processo aconteceu, ela começou a falar assim: não vou fazer, tô com preguiça. E ela, tipo, se entregou pra preguiça. Eu falei assim: você não pode se entregar pra preguiça, agora você tem que lutar contra a preguiça. Mas não é lutar contra, reprimindo e criando um padrão militar exagerado. Mas é sim você aprender a dialogar com a preguiça, porque tem hora que a preguiça tem razão. Por exemplo, depois de 5 dias, 6 dias de trabalho, onde você ralou, a preguiça chega e fala assim: pô, agora chega, né? Você tem que falar a verdade, agora chega. Então a preguiça tem hora, ela tem um motivo de existir. Ela tá ali para conservar a sua vitalidade e não deixar você morrer. A preguiça tem uma função. Assim, não é um vício 100% negativo. Ela na dose errada é um vício. Mas na dose certa ela é um remédio. Porque ela que vai gerar conforto, ela que vai gerar regeneração. Então, aí o que aconteceu dentro desse processo é que ela me identificou exatamente. Eu falei assim: nossa, é verdade, eu tinha muita preguiça dentro de mim, eu não conseguia ver. E muito bonito você trazer isso de uma forma didática e clara, porque tudo aquilo que a gente julga no outro, na verdade, existe em nós. Porque a gente só consegue criticar e julgar aquilo que a gente conhece. E, na maioria das vezes, está reprimido, porque para a gente julgar, a gente reprimiu aquilo na gente. Exatamente. Então, isso é muito poderoso, porque até mesmo os relacionamentos, não é verdade, Lucas? Que às vezes a pessoa diz assim: como que eu entrei nesse relacionamento? Só me deu dor e tal. Porque existia uma parte sua que atraiu aquilo e que precisa ser vista e cuidada. Exato. E tudo, até mesmo o que é ruim, gera aprendizado, gera Normalmente é o experiência. ruim que gera aprendizado, o bom não gera. Exato. Então eu penso assim, ao invés dessa mulher que está nos ouvindo ficar chorando, deprimida, comece a perceber o que está te faltando hoje ou o que você não conseguiu amadurecer dentro de você para que você, num próximo relacionamento, esteja madura o suficiente para fazer boas escolhas. Perfeito. Porque às vezes a pessoa diz assim: não, eu percebo muito, você vai, talvez perceba das suas alunas, que assim, a pessoa, ela, por exemplo, começa com um cara que é mulherengo. Aí o diálogo interno e a narrativa sempre é a mesma. Não, eu vou mudar, comigo vai ser diferente. Vai. Não vai. E a pessoa, ela tinha a possibilidade lá atrás de fazer a escolha certa. E daí ela escolhe errado e depois coloca culpa no outro, quando na verdade ela tem que trazer autorresponsabilidade. Perfeito. De saber que ela tá, tudo está nas nossas mãos. Não é verdade? Então, um relacionamento bom está nas nossas mãos, prosperidade, tudo, tudo, absolutamente tudo. Então, assim, nas nossas e na mão de Deus, que eu acho muito bonito que você coloca o Pai em tudo que você fala, toda a sua narrativa você embasa em Deus. Então, assim, quando a gente consegue perceber Deus nessa paternidade, Sim. que a gente percebe muitas pessoas por terem tido pais que foram carrascos, ou pais mesmo abusadores, ou pais repressivos, seja tanto feminino quanto masculino, não consegue ver a paternidade de Deus. E eu queria até que você falasse um pouco sobre a paternidade de Deus, porque o que acontece? Como Deus é pai, se a gente não teve um pai na nossa infância que foi esse pai amoroso, pai generoso, às vezes a gente não consegue nem falar o nome de Deus, ou a gente não consegue ver mais o Deus como punitivo, carrasco, mas não o Deus amoroso, o Deus que recompensa, o Deus que traz milagre, que traz bênção. O Deus que é pai. Porque o pai, assim, você tem uma filha e a gente faz tudo pelos nossos filhos e a gente quer no mínimo detalhe. Então traz um pouco como que essa mulher que não teve esse pai lá atrás, que foi um pai generoso e que hoje ela tem essa paternidade disfuncional e até perigoso, porque ela pode buscar no relacionamento um pai e não um namorado, um marido. Então traz essa luz para essa mulher que viveu lá na infância uma paternidade disfuncional. Existe um processo psíquico que é extremamente importante, ele é crítico, que é necessário, ele é essencial. Um adulto precisa passar por isso para se tornar um adulto verdadeiramente, que na psicanálise clássica é visto como o matar psiquicamente os pais. Tá? O que é esse matar psiquicamente os pais? É eu aprender a ver meu pai e minha mãe, eles
tendo estado presente ou não, estando ausentes na minha criação, na minha infância, eu vejo meu pai e minha mãe como seres humanos que acertam e erram. Dentro desse contexto, onde eu vi meu pai e minha mãe como seres humanos que acertam e erram, eu vou agradecer o pai e a mãe que eu tive, mesmo que eu vá agradecer o mau exemplo. Eu vou pegar o que tem de melhor do meu pai, vou pegar o que tem de melhor da minha mãe e eu vou colocar Deus no lugar dos dois. Esse processo psíquico é extremamente doloroso, tá? Mas é o que um adulto precisa fazer para desenvolver autonomia. Porque enquanto a pessoa não mata o pai e a mãe psiquicamente, a pessoa pode não estar consciente disso, mas ela está buscando validação mental de pai e de mãe. Ela está sempre fazendo um processo de comparação. Se fosse uma forma didática, como que ele mata assim o pai e a mãe? Como que seria isso? Precisa ser um processo de aprofundamento espiritual, verdadeiramente, de oração, de estudos de espiritualidade, de uma jornada de autoconhecimento, de reconhecimento dos padrões de pai, dos padrões de mãe, um mergulho mesmo na sua infância, uma psicanálise mesmo, onde você identifica os padrões positivos do seu pai e da sua mãe, os padrões negativos do seu pai e da sua mãe, você agradece ambos, porque tudo é material para gerar sabedoria. Quando você faz esse processo, você vai ver que seu pai e sua mãe são seres humanos que acertam e erram. E aí, a partir desse ponto, você fala, ok, aprendi isso aqui com os meus pais, eles acertaram, eles estavam tentando acertar. Mesmo quando eles erraram, eles estavam tentando acertar. Ninguém levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou errar 100%. Você é a pior pessoa do mundo. Não, a pessoa, quando ela faz algo que machuca a gente, ela estava tentando acertar. E isso é importante da gente ver por trás, na intenção do nosso pai e da nossa mãe, é que o que ele fez, o que ela fez, era buscando um bem dentro da compreensão e maturidade que a pessoa tinha naquele momento. Aí você fala, como é que meu pai, que me abandonou, estava pensando no meu bem? É porque ele não se identificava como provedor, não se identificava como protetor, não se identificava como pai. E na visão dele, provavelmente ele falou assim, é melhor essa criança ficar sem eu do que comigo, porque eu sou um traste. Se eu ficar dentro de casa, eu vou transformar essa criança num traste também, então é melhor ir embora. Esse é quase que universalmente a resposta de pais que abandonaram filhos. Tipo assim, cara, eu era um lixo. Por isso que eu fui embora. Então, no final, o que você tá vendo é que ele tá tentando proteger a criança dele ou dela. É menos como mãe que abandona, mas tem também. Né? Então, dentro desse processo de você matar pai e mãe psicicamente, significa você extrair tudo que você tem para extrair desse suco, gerar aprendizado e sabedoria, aí você coloca Deus no lugar. Deus é uma extrapolação de pai e de mãe que não tem erros. Isso significa que todas essas lacunas que você gostaria que seu pai e sua mãe tivesse sido, Deus é. Essa compreensão da espiritualidade é tipo assim, tudo que eu sempre desejei que meu pai e minha mãe fosse, eles não são porque eles são humanos, mas Deus é. E aí, com essa compreensão, e aí deixando meus pais de lado, como seres humanos que acertaram e erraram, cumpriram um papel, um serviço a Deus, me criando, eu gero agora autonomia e eu converso com o meu Criador, que é meu pai. Essa paternidade, ela é uma paternidade perfeita, porque paternidade, né? E tem algumas pessoas que me questionam por que não maternidade? Porque maternidade não é líder. O pai, ele tem uma autoridade de liderança, de ordenação. A maternidade, ela tem uma característica de acolhimento até mesmo do caos. É diferente. O materno acolhe mesmo o desordenado. O paterno não. O paterno direciona, ele retifica. Por isso que, arquetipicamente, o símbolo de Deus é associado com o pai. Porque o pai não permite desordem. É reto. É retidão. E isso está associado com uma energia psíquica masculina. Essa ordenação, através de um símbolo de autoridade que é o pai, ele organiza a nossa vida como um todo. A gente consegue ver isso também no exemplo da família. Por exemplo, quando uma mãe tem uma fé religiosa, a tendência é que os filhos, só 13% dos filhos vão tender a ter a fé da mãe. A fé religiosa da mãe. Quando o pai tem uma fé religiosa, 93% dos filhos vão ter a fé do pai. Olha, não sabia dessa estatística. Então a gente consegue observar por quê? Porque isso acontece através de um processo psíquico de autoridade. Não é que a mãe não é autoridade, mas ela é autoridade diferente, uma autoridade afetiva. Essa autoridade ordenadora de liderança com relação ao mundo, principalmente, ela vem do pai.
Então essa influência, essa transcendência de geração para geração é uma obrigação de legado paterno. Exatamente por causa disso, dessa compreensão psíquica, que a linhagem era patriarcal e o sobrenome normalmente que ficava era sempre o do pai. Sim. E partindo desse raciocínio, pelos teus estudos, você acredita então que os filhos acabam sendo mais influenciados pelo comportamento do pai do que pela mãe? Não. Então fala Igualmente. sobre isso. Igualmente. A questão é quais assuntos têm a influência mais. A mãe ela vai tender a influenciar a autoestima, a segurança, O amor, a afetividade, a capacidade de amar dos filhos, que é extremamente importante. Só que quando você vai falar dos assuntos do mundo, disciplina, de ordem, de aprender a se posicionar, também de autoestima, de propósito, de legado, isso é pai. Então a gente não tem como falar assim, numa roda é mais importante a parte da esquerda ou da direita. Verdade. Se não tiver as duas partes, não é uma roda, né? Então a gente precisa essa completude, porque o papel do pai é complementado pelo papel da mãe, e o papel da mãe é complementado pelo papel do pai. Aí tem gente que fala assim, mas eu sou pai. Não, você não é. Tem hora que você tenta ser pai e na maioria das vezes você é mãe. Só que você não vai ser tão pai como um homem masculino, não vai. Você tenta, você pode até cumprir algumas certas funções, mas na cabeça do seu filho, principalmente com um filho homem, ele provavelmente vai buscar um modelo masculino, porque ele não vai aprender as lições de homem com a mãe. Não vai. Mas eu sou disciplinada, eu sou líder, eu sou provedora, mas ele não vai aprender com você. Interessante isso. É muito comum filhos de mãe solteira serem indolentes. A mãe é extremamente disciplinada. Ela é uma baita de uma guerreira, de uma lutadora. Por que o filho não aprendeu com ela a ser homem? Porque ela não sabe como é ser homem. E ele não tem o gatilho de modelagem de falar assim, nossa, eu vou aprender a ser homem com a minha mãe. Ele não consegue fazer essa associação, principalmente em idades menores. Se fosse para a mulher, seria mais fácil ou não? A mulher, ela consegue aprender, por isso que a mulher consegue criar filha sozinha com mais facilidade, porque ela consegue ensinar ela a ser mulher, mas ela não consegue ensinar o filho a ser homem. Tá? Só que existe uma troca também, porque assim, o filho, o que ele aprende com a mãe? Ele aprende a como tratar as mulheres, ele aprende como as mulheres são, ele aprende sobre a sensibilidade e o afeto feminino. Só que ele precisa aprender a masculinidade com o pai. Principalmente porque o homem se torna... Você aconselha, então? Isso foi bem legal você trazer esse tema, não era um tema que eu ia trazer, mas eu acho extraordinário. A mãe solteira, então, ela tá sem ninguém, ela precisa de uma representação de pai. Eu vejo muita gente trazendo um avô, né? Pega o avô para ter essa representação quando o pai está muito ausente, porque a gente tem várias hipóteses, né? Às vezes se separa, mas o pai coloca-se no lugar de pai, dá toda a liderança, acolhimento, disciplina para aquela criança. Vamos imaginar um pai que não é esse pai. Como que ela faz, então? Ela pega o avô, então, e aí? O que ela faz? Ela pode pegar qualquer símbolo arquetípico masculino na sociedade como profissional ou afetivo. Por exemplo, se ela tem um avô, um pai dela que está ali presente, também é uma autoridade masculina, perfeito, ele já vai cumprir essa função, né? E vai ser pai dos netos. Só que aí a grande questão é o seguinte, esse homem vai ter vitalidade para passar tudo isso, para criar de novo uma segunda rodada de criação de filhos agora que ele já é um homem mais velho e tudo mais. Então vai depender dessa disponibilidade afetiva desse vô. Normalmente, óbvio, os avós eles têm o papel de vô é diferente do papel de pai e de mãe. Aí o avô, será que ele vai ter clareza de tipo assim, eu tô sendo pai dos meus netos ou tô sendo avô? Porque a severidade que meu pai me tratou não tem nada a ver com como ele trata minha filha. Tipo assim, minha filha mudou tonalidade, meu pai fica de 4 e faz o que ela quiser. Entendeu? Então assim, esse homem, esse avô, ele vai conseguir separar o papel de pai e o papel de avô? Porque isso também, ele fala assim, cara, eu não posso desfrutar agora dos meus netos, entendeu? Vou ter que criar outros seres humanos. Então tem isso. Ou ela se casa com um homem honrado, né? E esse homem adota como enteada e vai criar essa pessoa. E é muito importante que eu vejo muitas mulheres, às vezes, casando bem depois, né? Não com os pais dos filhos dela, e ela não dando permissão para esse homem ser pai. Tipo, ela tá recebendo uma bênção na vida dela, um homem de bem entrou na vida dela, e ela não deixa esse homem influenciar a criação. Tipo, uma besteira que ela tá fazendo é isso. Tipo, o homem tá ali, ele gosta dela, ele ama ela, ele tá disponível pra família, ele é provedor, ele é protetor, e ela não deixa ele criar os filhos.
Não, não são seus filhos, eu que crio. Besteira isso. Não juntou, tá todo mundo Não juntou? na família. Ele tá disposto a adotar os seus filhos. Você quer prova de amor maior do que essa? E você não vai deixar ele virar autoridade? Você precisa. Principalmente seus filhos homem. Ou a última opção que eu vejo é você contratar, por exemplo, um sensei. Coloca seu filho no jiu-jitsu, coloca seu filho lá no boxe, coloca seu filho lá no Muay Thai, porque lá, ou no exército também, aqui que você não consegue colocar, tipo, escola militar, você pode colocar. Mas você colocar o seu filho numa rotina militar que vai ensinar a masculinidade para ele. Isso é bem, bem bacana, abrir essa expansão de consciência. Porque tem uma coisa também no processo psíquico que é assim, a mulher, ela nasce mulher. O homem se torna homem. É, isso eu não sabia. Esse é um processo, ele se torna. O homem, ele não nasce homem. Explica mais sobre isso. O processo do homem, o que é ser homem? O homem é um se tornar, é um acúmulo de um fardo, claro, onde ele se coloca à disposição e sacrifício do coletivo a que ele pertence, da sociedade. Tipo, ele assume a responsabilidade sacrificial de ser provedor e ser protetor. É um assumir de responsabilidades. O processo da mulher não acontece em se tornar porque ela já é nutridora, acolhedora e aconselhadora. Ela nasce assim. Isso significa que não tem nada no processo da mulher de se tornar, ela precisa manter. Então o homem tem um processo de se tornar e a mulher tem um processo de manter. A gente tem duas virtudes que conversam perfeitamente no matrimônio, que o homem ele está numa jornada de honra e a mulher está numa jornada de dignidade. A honra é você obter esse grande mérito sacrificial porque você se devotou a algo maior. A dignidade é você manter, ser a mantenedora dos valores. Isso é muito profundo. Esse é o papel bíblico de esposa e de marido, onde ele é o provedor gerador e ela é a mantenedora do lar. Ela não gera, ela mantém. Na natureza, na psique é a mesma coisa. A mulher nasce mulher, o homem não nasce homem. Ele precisa se tornar. Ele precisa passar por uma escola de masculinidade para virar homem. A mulher, no seio da família, ela se torna mulher, ela já é mulher. Ela pode não colocar o pé para fora da casa dela até os 20 anos de idade, ela já é mulher. Responsabilidade, né? Tanto com a paternidade e a maternidade. São o que você está trazendo do homem, né? Acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo, essa parte que você falou, que o homem ele precisa se tornar homem, não tem esse conhecimento. Sim, porque isso poderosíssimo. se perdeu na sociedade, principalmente nas escolas filosóficas de masculinidade, onde parece que todas as coisas são dádivas dadas de graça. A masculinidade não é nada dado de graça, porque é um processo sacrificial extremamente doloroso. Você precisa aprender o que é ser homem. Por isso que isso fere tantas mulheres. Tipo, cara, esse cara não é homem. Mas como é que não é homem? Ele não nasceu homem? É, mas homem não nasce homem. Homem se torna. E tem que querer. Tem que querer muito, porque dói demais. Dói muito. Sim. E é diferente da jornada feminina, não é que uma é melhor do que a outra, elas são complementares. A mulher nasce mulher. Então ela vem incutida, inato, uma certa graciosidade que é o que caracteriza ela como mulher. O homem não nasce forte e disciplinado, que é a característica basal da masculinidade. A mulher nasce graciosa. O homem não, ele precisa conquistar. Porque a jornada do homem é de conquistar. Muita gente chega e fala assim, mas não é imaturidade dos homens querer conquista? Eu não sei. Conversa com Deus, reclama com Deus porque ele fez os homens baseados em conquista. Mas os homens são baseados em conquista. Isso significa que para um homem começar a ser homem, ele precisa ser forte e disciplinado. Todos os homens são fortes e disciplinados? Não, de jeito nenhum. Então, nem todos os seres que nasceram com o cromossomo XY são homens. Isso é perfeito. Quando eu fui no Tony, ele fala muito sobre a conquista. Dos valores, daí ele fala que as mulheres têm mais o valor do amor e o homem é bem do reconhecimento. Sim. E conquista. Mas nesse ponto que você está abordando, eu estou achando muito profundo. Você mergulhou num oceano, você não ficou na piscina. Sim. Foi um oceano. E é profundo isso, porque as pessoas, por não terem conhecimento, às vezes estão sofrendo. Estão em lares onde tem muita briga, onde tem muita disfunção, mas por falta desse conhecimento. E se eu me torno,
Por mais que hoje eu ainda não seja esse homem forte, eu não seja esse homem provedor, eu não seja esse homem ainda que tem coragem, eu posso não, se eu quiser eu me torno. Sim. Eu deixo as desculpinhas e as historinhas que eu contei até hoje pra trás. Exato. E começo a trazer essa força. Aí, beleza, você que é esse homem, dá 3 passos pro homem que tá aí doido, tá ouvindo a gente, tá dizendo, opa, quero me tornar. Eu até hoje, sei lá, fui mimado, ou eu fico triste com as coisas, ou eu me sinto que eu sou um peso em casa, eu me sinto que eu não tenho valor. Beleza, eu quero me tornar esse homem. Me dá 3 passos que eu agora, em 2024, vou me tornar esse homem. E aí? Para você se tornar um homem, iniciar a sua jornada como um homem adulto, você tem que desenvolver 3 características que são a base da masculinidade, que é força, disciplina e ambição. Tá? Como é que você desenvolve força? Cara, vai pra academia, vai fazer exercício. O corpo masculino, ele não foi criado para não fazer exercício diário. Você tem que colocar a sua máquina para funcionar todo dia, senão ela degenera. O corpo masculino foi feito para trabalhar fisicamente todos os dias. Ah, mas eu tenho um trabalho que é intelectual. Se vira, vai fazer exercício. Esporte é para isso. Então a força vem disso. A disciplina é você entender que a jornada da masculinidade é uma jornada longa. Não é você fazer 1 mês de academia, 1 mês de jiu-jitsu, 1 mês de sei lá o que, de um trabalho, e achar que você vai ganhar na loteria e você vai resolver seus problemas, que você não vai. Você tem que entrar numa jornada de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Para você, 1 hora, se você entra no exército, você sabe que a chance de você se tornar um general, um brigadeiro, é mínima. Mas você tá lá, você tem o alvo lá, você fala, quem sabe um dia, com 70 anos de idade, eu vou receber a patente de brigadeiro. Ele entra nessa jornada não por causa do destino final, mas por causa da jornada intermediária. Eu sou soldado, depois eu sou cabo, depois eu sou subtenente, depois tenente 3, 2, 1, capitão, e por aí vai. Essa jornada tem valor. Cada degrau que eu subo tem um valor. A própria hierarquia militar é baseada numa escola de masculinidade filosófica, de arte de guerra. Porque se você não tem hierarquia, não tem como você guerrear e ganhar. Todos os homens que não têm hierarquia perderam na história das guerras. Quando você tinha lá a tribo dos caras que eram os bons vivants, os caras que não gostavam de briga e tudo mais, os homens que gostavam de briga dominaram esses homens. Isso significa que esse padrão masculino é superior do que o outro padrão do bom vivant. Quando você pega um homem guerreiro e um bom vivant, o guerreiro ganha todas as vezes. O bom vivant não ganha. Isso significa que esse padrão é obsoleto na masculinidade. Esse padrão não funciona. O bom vivant não funciona. Esse é um padrão de polaridade invertida. O cara frouxo, o homem frouxo, ele é bom vivant. Ele quer sombra e água fresca, o melhor vinho, ele quer trabalhar o mínimo possível, ele quer acordar tarde, ele quer dormir tarde, ele quer ir pra festas, ele quer glamour. Esse cara é o bom vivant. Esse cara não é homem, esse é um menino. Ele tá muito distante do que é esse homem. Por quê? Porque ele não tem força, ele é fraco, ele não tem disciplina, ele é totalmente indisciplinado, ele busca prazer sensorial. Ele não é ambicioso. Na verdade, ele é ganancioso, ele não é ambicioso. A diferença de ambição e de ganância é que a ganância eu quero ter o que o outro tem. Ambição é eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Totalmente diferente. Um é um vício, outro é uma virtude. Ambição é uma virtude. Ganância é um vício. Quando o homem desenvolve ambição, ele gera uma força, disciplina e ambição, vai gerar uma segurança material e afetiva para as mulheres. Tipo, é muito acolhedor, é muito agradável para as mulheres estar com um homem forte, disciplinado e ambicioso. É verdade. É porque ele exala um aroma de segurança. É tipo assim, cara, esse homem Perfume. é um perfume de masculinidade, que as mulheres ficam encantadas. Assim como os homens também ficam encantados com a feminilidade. É muito importante tudo que você está falando, porque agora vocês vão se aprofundar no curso dele, que ele vai falar um pouquinho pra gente, tá? Que você vê que seu curso, embora eu acho que a maioria que faz é mulher, porque é mulher que acaba buscando mais o autoconhecimento, nossa, um homem que não está fazendo esse curso tá perdendo tempo. Sim. Como que chama? Você tem vários cursos? Como que... Tem o meu best-seller, né, que é a plataforma de aulas Segredos dos Relacionamentos, que tem lá no meu link no YouTube, tem no link do meu Instagram também. É uma plataforma extremamente acessível. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, Lucas, o valor que você cobra, R$35 por mês, Nossa, tipo, gente, não é nada já se baseado inscreve na agora. profundidade. Eu achei que ia ser um curso super raso, de algumas aulinhas, e eu ia ver isso aqui em 1 mês e ia
Então é uma plataforma mesmo. A pessoa chega lá, ela percebe que tem tipo 1000 horas de aula. E todo mês entra mais 10, 20 horas de aula. Ela fala assim, cara, não tem fim? Não, não tem fim. Aí eu vou me inscrever lá também. Pode se inscrever. Não tem fim, porque é uma jornada, é como se fosse um Netflix de relacionamento mesmo. Eu sempre estou abordando temáticas, às vezes novas, às vezes releituras de temáticas clássicas ou temáticas que a minha audiência pede, baseado então, no que o pessoal tá me pedindo. Então, por exemplo, essa última semana eu fiz uma aula sobre relacionamentos abusivos predatórios, que vai estar lá na plataforma de aulas, exatamente para as pessoas que têm essa dor específica. Né? Então, aí a gente tem mentoria em grupo acima disso aí também, e a gente tem um processo de profissionalização para quem quer ser também psicanalista ou mentor de relacionamento, que é a nossa formação em psicanálise clínica. Então a gente tem vários produtos para níveis de comprometimento diferentes, desde para a pessoa que só quer estudar e melhorar um pouco mais a vida dela relacional, até para quem quer ser um profissional da área, até para quem quer atuar. Ajudar e também ter um recurso a partir disso. Porque o que eu percebo? Depois que a gente cura a nossa dor, a gente entra no processo de querer também curar a dor do outro. E a melhor forma é você que passou por aquela dor. Sim. Então é bom que você tem tudo lá. Então, gente, quem não conhecia o trabalho do Lucas, já voa lá no Instagram e no YouTube para segui-lo. Então é Lucas S, finalzinho, Scudler. Isso. Esse sobrenome bonito, italiano, lá de Veneza. De Veneza. E ele, assim, fora isso, tem livros, é escritor, enfim, sigam ele, se inscrevam no canal. Quem também às vezes está aparecendo na TV e não me conhece, Andresa Carício, vai lá no Instagram também, vai no YouTube, tem muito conteúdo sobre espiritualidade, sobre, enfim, fiz podcast com várias pessoas bacanas, assim, que nem o tema do Lucas, de relacionamento, mas também empreendedorismo, com o Carlos Wizard a gente fizemos com o Serbassi, uns dias atrás. Então, assim, a gente traz todos os temas, desde relacionamento, quanto financeiro, quanto espiritualidade, porque é importante, a partir do momento que a gente traz o conhecimento, a gente consegue ter não só a mudança, mas a transformação. Perfeito. Então, assim, queria agradecer muito. Você quer deixar uma mensagem final? Queria agradecer o convite, espero que a conversa tenha sido clara, tenha edificado quem está ouvindo aí do lado de lá da tela. Obrigado pelo convite e eu estou à disposição, quando você quiser bater papo. Nossa, eu agradeço, foi maravilhoso, né, gente? Se você tiver agora no YouTube, já coloca aqui, foi maravilhoso, compartilha para muitas pessoas. Se você estiver na TV, já procura ver quando é que vai ser o reprise, para que você possa assistir de novo e anotar. Esqueci de falar no iniciozinho, né? Pegar papel e caneta, porque eu mesmo saí muito edificada daqui, não sabia que iríamos entrar no oceano, não ficamos na beirinha, muito pelo contrário, fomos num oceano maravilhoso. Sim. E tenho certeza que tanto mulheres quanto homens vão ser muito edificados com sua palavra. Parabéns por se permitir, por ser esse canal de Deus. Precisam homens se levantarem como você, com essa disciplina, com essa força e com essa ambição, não a ganância, com a ambição de levar, porque quando você se levanta, na verdade, quem você está levantando é o nosso Deus maravilhoso, poderoso, que faz infinitamente mais. Gratidão, querida. Muito obrigada mesmo, Jesus te abençoe sempre. Amém.